E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui novamente para estudarmos juntos esse livro maravilhoso que é Nosso Lar. Que Deus nos abençoe. Caríssimos ouvintes, com muita alegria que retornamos aqui com a permissão de Jesus para comentarmos mais sobre o livro Nosso Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. No último programa, nós comentamos sobre no capítulo 3, onde nós estamos estudando, nós comentamos sobre a acolhida do André Luiz no hospital, em Nosso Lar, em que ele foi carregado numa maca, e dizendo da sua fragilidade, transportado como um ferido comum, da sua fragilidade, e detalhando para nós que é a maca improvisada e do grande edifício, a feição de grande hospital terreno, né? E colocaram ele no pavilhão da direita. E nós comentamos sobre isso, que seria uma questão de organização. E agora nós vamos para o sexto, né, Tereza? Sexto parágrafo. Sexto parágrafo do capítulo 3. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobilado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Esse ricamente aqui não é que os móveis eram caros, uma coisa luxuosa, não é isso. É ricamente no sentido de primor, isso. De muito... E de não faltar nada, né? Muita beleza. E de não faltar nada também. De não faltar nada. Tudo na perfeita ordem, tudo organizado, como, né, deveriam ser os hospitais aqui da Terra. E outra coisa, detalhe, o fato do André Luiz estar aqui, um hospital, né, como nós estamos vendo, é um hospital de luxo, porque alvo edifício, a feição de grande hospital, ricamente mobiliado, de amplas proporções. Meu Deus, o plano de saúde dele é bom, né? É top. Mas pode ser, alguém pode raciocinar assim, mas isso é privilégio, né? Por que ele foi para lá e outros não vão? Isso depende da organização mental de cada um, adquirida com seu esforço próprio. Como Jesus o disse, médico, cura-te a ti mesmo. Né? E como Jesus também falou, a cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. Porque quando Pedro resolve tomar a justiça nas próprias mãos e golpeia o soldado, arrancando-lhe a orelha, Jesus fala para ele: Pedro, guarda a tua espada. Quem pela espada fere, pela espada será ferida, porque a cada um será dado segundo as suas obras. E a gente já viu que o mundo espiritual, após a nossa desencarnação, vai ser aquele que nós plantamos. O mundo espiritual é a colheita do que foi plantado na terra. Então, aqueles que, de alguma maneira, com todas as suas dificuldades, mas se esforçaram sinceramente para agir no bem, pensar no bem, ajudar o próximo, como a orientação de Jesus Cristo, todos vão estar amparados. Para todos há sempre acolhimento, porque mesmo nas trevas existem postos de socorro que ajudam aqueles mais desequilibrados. O problema somos nós, que bloqueamos a ajuda. A gente vê isso enquanto encarnado. Nós estamos lidando com um paciente, ultimamente, que ele se nega a obedecer às orientações do médico, do fisioterapeuta. E
por mais que todo mundo se esforce por ajudar esse paciente, ele se nega a ajuda. E ele está plantando alguma coisa de ruim para ele mesmo, que daqui a pouco ele vai ter que colher e aí não vai gostar. No programa passado, a gente comentou sobre Dona Ivone do Amaral Pereira, que era uma médium excelente no sentido de as suas potencialidades mediúnicas muito ostensivas. São livros maravilhosos, por favor. Ela relata num dos seus livros, que eu não lembro agora, uma incursão que ela fez ao mundo espiritual em desdobramento pelo sono, e ela vai ver um trabalho de uma senhora que ajudava aos espíritos criminosos. Ela dava comida no mundo espiritual a eles, não é? A gente depois vai conversar sobre isso, sobre essa questão da comida no mundo espiritual daqui a pouco, quando o André Luiz vai falar da sopinha que ele tomou e da aguinha que ele bebeu. Então, o que Dona Ivone vê no mundo espiritual? Ela vê uma senhora dando sopa para esses espíritos criminosos que estão numa região muito inferior. Estão numa região praticamente trevosa. E o que ela percebe? Que a comida é cheirosa. Mas quando essa senhora colocava no prato dos criminosos, eles começavam a ter ojeriza pela comida e não conseguiam comer, porque eles projetavam naquela sopa sangue, pedaços de pessoas, porque eram homicidas. Eu acho que eles projetavam Devassando o Invisível, eu não lembro bem qual dos livros. Mas eles estavam sendo acolhidos, estavam sendo amparados, mas eles mesmos não conseguiam ainda enxergar todo o amparo, porque eles estavam concentrados ainda no crime que perpetraram. Eles só viam naquela sopa restos humanos, sangue, porque na realidade tudo que fazemos encarnados fica registrado na nossa consciência, no nosso perispírito. E como aquilo estava muito forte na mente de cada um daqueles espíritos, e tudo que eles olhavam, eles projetavam a imagem. É a velha fábula do rei Midas, que é uma fábula de um rei que tanto queria ouro, que tudo que ele tocava, no final, acabava se tornando ouro. E ele acaba não se alimentando, porque ele botava a mão na maçã, a maçã virou ouro. Como é que come ouro? É o caso, Tereza, mesmo você falou, aproveitando que você está falando, é o caso do avô do André Luiz. No livro Ação e Reação, sim, também ditado pelo espírito André Luiz, por ele mesmo, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o livro relata a situação do avô do André Luiz. Realmente, ele encontra o avô dele nas regiões de umbral. Porque ele era avarento, né, e no caso do avô é avarento. Você falou do ouro, rei Midas, e ele pega, ele está com lama, né? A lama formada pelas emanações mentais daqueles que estão junto com ele ali, só que ele vê na lama ouro, e não é ouro, é meu ouro, é meu de ouro, meu ouro, e ele está ali. Então, é aquilo que você falou, só que o grande refúgio, o grande remédio e a grande escapatória para nós nessa situação é a oração. É a oração. E a oração, como eu vou copiar aqui do espírito, no livro Ação e Reação também, o espírito Druso, ele coloca, dizendo que a oração é um atestado, olha que bonito, a oração é um atestado de boa vontade e compreensão, no testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Ora, se nós estamos fazendo um atestado de boa vontade e compreensão do testemunho da nossa dívida, é que nós estamos reconhecendo que nós somos espíritos devedores. Isso já nos tira, já nos dá sintonia com a ajuda dos bons espíritos. Aí foi o que o André Luiz teve, por isso que ele está nessa situação aqui. Porque a mãezinha dele ora por ele o tempo todo. Nós vamos ver isso aqui. Ah, mas foi porque a mãe dele orou e botou ele lá. Não, a mãe dele sempre orou por ele, mas quem tinha que sair do umbral era ele. Quem tinha que tirar ele do umbral era ele mesmo, né? Isso. Bom, vamos continuar. Parágrafo 7. Envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento,
Esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora essa luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinha da Terra. E o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Então, só um detalhe aqui. De que estrela vem essa luz confortadora e brilhante? Então, o sol, nós vamos ver que o sol é o mesmo, porque o nosso lar está situado junto de nós. Nesse livro Cidade do Além, ele explica que na nossa região de estado do Rio, norte do estado do Rio. Mas é aquilo que nós estudamos até lá no centro. Estou lembrando de quando o Marco Aurélio falava: não adianta achar que o foguete saiu daqui e vai furar o nosso lar, porque ele não está em cima, não está embaixo. Essa questão do em cima e embaixo seria um outro estudo, né? Mas isso foi comprovado, não existe o em cima e o embaixo. Nós estamos interligados, né? Em vários tipos de ambientes. Nós estamos em vários meios, nós não estamos assim interligados um com o outro. São os mundos, né? Isso, essa palavra é em dimensões, variadas dimensões. Como uma cebola. Isso, uma cebola. Ela é cebola, mas ela tem várias camadas. Várias camadas, né? Então, essa claridade. Então, agora, o porquê assim. Da claridade, olha só, confortadora e brilhante. O sol mesmo, mas a claridade é confortadora e brilhante. Porque a situação da colônia é outra. O ambiente que se forma na colônia, o sol não derrete, não torra ninguém. É um ambiente de alimentação, a natureza existe. Cidades, a Tereza falou no programa anterior, eu acho, cidades que a gente vê que tem muito arborizado, o calor é diferente. A natureza prevalece, o calor é diferente. Corta as árvores e a gente reclama. A gente corta a árvore e reclama do calor, exemplo, né? Então, no caso aqui, é questão mental. Como nós dissemos em programa anterior, há um compromisso dos habitantes da colônia em pensar no bem. E isso cria um ambiente melhor. O próprio corpo também, Marco, os nossos corpos, eles são mais pesados, eles de alguma maneira abafam as nossas potencialidades espirituais. Lá, em nosso lar, o corpo físico não existe. O que existe é o corpo perispiritual, com as suas camadas. Depois, mais adiante, a gente vai ver isso. Porque também o nosso corpo é uma cebola, né? São várias camadas. O perispírito também tem as suas. Então, o corpo físico, ele reage de alguma maneira abafando as nossas potencialidades. Então a gente vê o sol com os olhos do corpo físico. Em nosso lar, o perispírito, ele é mais sutil e ele, com certeza, os habitantes também conseguem ver o sol de um outro jeito diferente de nós outros encarnados, né? Mas é muito importante, a gente já vai começando a ver que o André Luiz, enquanto encarnado, ele não apreciava a natureza, mas agora ele já está começando a dar valor a ela. Ele já está entendendo o quanto o sol realmente é nossa fonte divina. E eu, lembrando do sol, eu me lembrei do livro A Caminho da Luz e até trouxe para a gente poder, porque é poética a narração, né, a escrita de Emmanuel. Então, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, no item 6, o Divino Escultor, em alguns livros tem número, em outros não, é só o título, o Divino Escultor. Sim, no caso Jesus, o Divino Escultor da Terra. Ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o corpo
da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe. Então, o que a gente vê aqui nessa linguagem poética de Emmanuel é que Jesus Cristo é o construtor da terra e a terra saiu do sol. Repetindo, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Nós nascemos do sol. O sol é vida. E todos nós deveremos, não é reverenciar o sol, não é isso, mas agradecer a Deus por esse astro que deu origem ao nosso planeta e que nos ajuda de uma maneira, não só através do calor, mas através de partículas espirituais que a gente ainda não tem condição de ver. E muitas das vezes nem de sentir. Isso há mais de 4 bilhões de anos. Sim. Que espírito é esse? E agora é que o doutor André Luiz está entendendo a importância do sol na nossa vida. E às vezes eu me pego pensando o quanto existem pessoas aí com interesses outros, que todo mundo tem que usar protetor solar de dia, de noite, dentro de casa, dormindo. É uma coisa assim perturbadora. A gente vê que tem interesses econômicos por trás disso, porque sol é vida. Sem sol, a terra não teria vida, nós não existiríamos, não existiria agricultura. É lógico que pessoas com enfermidades cutâneas, com algum tipo de câncer de pele, elas precisam se resguardar. E também ninguém está aqui fazendo apologia você tomar sol das 7 da manhã às 7 da noite. Não é isso. Mas não é viver empastado de produto que impeça que o sol possa ter contato com a nossa pele. Nós precisamos do sol. É necessário que pelo menos 1 hora por dia, não é? A gente viu isso na pandemia, o quanto a vitamina D é importante na nossa vida. E agora a gente está vendo com a doutrina espírita que Jesus recebeu de Deus uma porção do sol e ele construiu a terra. Olha que espírito é esse que preparou a casa. Ele nos ama tanto que preparou uma casa linda como o planeta Terra para que nós morássemos. Então André Luiz agora vai começar a valorizar. Mas vamos aproveitar enquanto nós estamos encarnados a olhar para o sol e emitir um pensamento de gratidão a Jesus, a Deus, por esse astro maravilhoso que nos sustenta. Não é, Marco? O Divaldo, numa ocasião, ele estava no colégio militar e fez uma palestra. Estava no pátio do colégio militar, já tem um bom tempo isso. E ele meio que emocionado, claro, ele falava, o título era assim, que homem é esse? Que realmente, esse livro A Caminho da Luz que a Teresa citou, por favor, leiam. A gente não tem ideia de que espírito é esse. A gente fala sobre ele como se estivesse falando com alguém, um amigo ali da rua, mas ele é nosso amigo, é claro, nosso irmão mais velho, como a gente ensina na evangelização para as crianças, né? Mas que homem é esse, que espírito é esse, né? E aproveitando, né, para falar de Jesus, a gente tem que falar um pouco mais mesmo. E aproveitando, né, esse livro ele dá uma ideia da construção da Terra. Emmanuel coloca fases da construção. E aí esse espírito há mais de 4 bilhões de anos já era um espírito puro, já era. E aí ele é lá e vem e nasce no estábulo. A simplicidade de Jesus nos constrange realmente. A gente não tem ideia ainda de como é esse. Mas, continuando. Agora estamos... só um pouquinho, Teresa. Você leu aqui.
Ele mandou continuar e agora diz que não. Deles afagou minha fronte, você leu, como se fora conhecido pessoal de longo tempo. Isso não foi colocado à toa aqui, né? Claro que não. E nós vamos ver, mas aqui parece que é o primeiro que fala, a primeira frase nesse sentido, né? Nós vamos ver posteriormente, aqui no Nosso Lar mesmo, no livro Nosso Lar, que o André Luiz não é a primeira vez que ele está nessa colônia. Ele dá a entender isso, né? Nas entrelinhas. Bem entrelinhas, mas entrelinhas grandes, assim, dá pra gente notar que ele já esteve lá. E com aquela família que ele vai ter relacionamento. Porque se o acaso não existe aqui para nós encarnado, também não existe lá. E por que ninguém o conhece? Ele não reconhece. Não. Por que ele não reconhece as pessoas? Caridade. Sim. Né? Ele não tinha ainda esse acesso dessa lembrança, porque a gente vai ver na obra Nosso Lar que a memória, as lembranças, elas não devem ser forçadas. Elas chegam a um certo momento que, para a maioria, ao que parece, dos habitantes da colônia Nosso Lar, esse despertamento, esse interesse em lembrança vai sendo aos poucos. E aí a dona Laura, que é a família que acolhe André Luiz na colônia Nosso Lar, ela vai explicar para ele, mais à frente nós vamos ver isso, que primeiro é feita uma leitura dos acontecimentos passados, depois a pessoa vive, o espírito, no caso lá em Nosso Lar, né, e os habitantes, eles vão passar por um processo para sentir, para lembrar realmente com a memória o que aconteceu. Então, até por caridade, eles, como o André Luiz não lembra totalmente, que talvez tenha vindo dessa colônia para encarnar, eles também não falam, mas se o acaso não existe para nós, também lá não existe, porque milhões de pessoas que moram na colônia, porque ele foi convidado a morar na casa de Dona Laura de Lísias. De Lísias, que é o filho dela. Nós podemos fazer uma comparação. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o item 11, Kardec bota esquecimento do passado. Ele fala com relação à reencarnação, quer dizer, a nós reencarnarmos, tomamos um corpo de carne. Nós podemos raciocinar da mesma maneira desencarnando, que são apenas fases, né? O corpo sem o corpo somático. E ele diz assim, isso é Kardec falando: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal. Se reconhecesse nelas as a quem feriu de alguma maneira, se sentiria humilhado. Então, podemos fazer o mesmo raciocínio ao desencarnar. Ele poderia se sentir humilhado. Por quê? O Emmanuel tem uma frase muito boa, que eu penso nela todo dia: nós somos os campeões da promessa. Até porque ele era médico na Terra e agora lá ele era auxiliar de faxina. Ele vai ser. Não, aqui ele ainda acha que vai ser o médico. Mas ele vai ser um auxiliar de tal, mas bom quando auxiliar. Ele vai morar na casa de Lísias e Dona Laura, então, ele é auxiliar de enfermagem, exatamente, né? Aquele que faz a limpeza. Aí ele podia se sentir humilhado. E aí é aquilo que nós viemos falando. O compromisso dos moradores da colônia Nosso Lar em pensar no bem. Isso é pensar no bem. É não jogar na cara do outro. Tá vendo? Você prometeu, foi lá e fez isso, e agora vem aqui todo moribundo. Não é assim. Por isso é que a colônia é do jeito que nós já estamos começando a ver como ela é, de harmonia e de beleza. Isso. Bom, vamos encerrar o nosso programa hoje, agradecendo a todos os ouvintes, que Deus os abençoe, que os bons espíritos possam estar com todos, hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.